nós não estamos fazendo cavalo de batalha contra ninguém. Eu não tenho nenhum alvo que não seja garantir que Sergipe volte a se desenvolver. Eu não tenho compromisso com nada que não seja garantir os investimentos que a Petrobras se dispõe a fazer em Sergipe e que nós estamos lutando mesmo antes do atual, hoje senador, ser senador. Nós já estamos lutando e brigando para que esses investimentos ocorram. A Petrobras, ela foi fundamental para promover o desenvolvimento social, econômico, cultural do estado de Sergipe. Foi um elemento importante na vida sergipana. Eu assumi o compromisso na campanha de 2018 de trazer de volta a Petrobras. Tem um programa nosso dedicado à volta da Petrobras, onde a gente fala em 30 mil empregos que seriam gerados com a volta da Petrobras. Nós tomamos essa iniciativa, tomamos a iniciativa de estabelecer o valor do botijão de gás, que é um outro projeto, entrar na cesta básica, o botijão de gás, é um projeto de nossa autoria, para garantir que seja desonerado, para garantir que não tenha imposto sobre o gás de 13 quilos, o botijão de 13 quilos, também foi uma iniciativa parlamentar nossa. Então eu venho acompanhando este processo e, a partir de 2023, nós entramos de cabeça, de corpo e alma no debate da exploração de petróleo aqui em Sergipe. A produção de Sergipe Águas Profundas, que não é só a produção de gás, é a produção de óleo e gás. Como foi dito que nós estávamos só protegendo uma empresa. Não, nós estamos protegendo empresas que fizeram investimento na aquisição de blocos que foram leiloados pela ANP. Também a gente foi acusado dizendo que estava tendo chantagem da Petrobras em termos de obrigar a ter uma forma de distribuição da participação das empresas no mercado ao investimento em Sergipe. Não é verdade. De qualquer forma, a Petrobras está licitando para apressar para 2028, porque na forma outra, que seria a Petrobras produzir a sua própria plataforma, ia para 2031, certo? Então, a informação que foi dada para que a gente garanta um cronograma 2028, certo? Que a Petrobras fosse por este caminho, e isso está para ser aprovado. Então, não foi e não há chantagem da Petrobras em relação ao investimento. O investimento já estava em curso. Então, essa é uma questão relevante que também precisa ser desmontada. A outra questão é que o que aconteceu é que esse projeto, o 327 de 2021, que foi apresentado na Câmara, ele foi aprovado na Câmara sem tratar de gás. E aí que é o PATEM, Programa de Aceleração da Transição Energética. Esse projeto veio da Câmara para o Senado e caiu na Comissão de Infraestrutura. Lá, o senador sergipano, ao relatar, incluiu um capítulo 4º. E tem 2 pontos que a gente precisa pensar e refletir. O primeiro ponto desse capítulo 4º trata de incluir empresas eletronucleares. Não temos nada contra, achamos que para o sistema é importante que a gente tenha estabilidade. Trata de incluir outros temas, que carros movidos a eletricidade, que é importante para a descarbonização. Tem propostas relevantes nesse capítulo 4º. Mas tem 2 questões que são deletérias à nossa economia e ao futuro de Sergipe e à própria Petrobras e às suas parceiras naqueles empreendimentos que requer bilhões de investimento que ninguém quer colocar. Ninguém se dispôs a colocar. Porque para colocar esses bilhões tinham que ter arrematado os campos. Para colocar esses bilhões tinham que ter
à disposição de fazer o investimento. Então, a Petrobras não só arrematou, como foi atrás de parceiros, ou fez em conjunto para depois fazer um plano de investimento que só nesses dois campos, para a produção de gás, são 80 bilhões de reais. O que é que o Patem traz que é um absurdo? Eu pergunto, no projeto de lei, há proibição da Eneva importar gás? Não. A Eneva não ficou proibida de importar gás. Nenhuma empresa que fornece gás ou que comercializa gás no Brasil foi proibida de importar gás. Então tem uma ação direta contra a Petrobras. Diz lá, textualmente, fica a Petrobras proibida de importar gás. A pergunta que não quer calar é por que não está a Eneva? Por que não está a outra empresa qualquer que não seja a Petrobras proibida de importar gás? Porque nós precisamos importar gás. É para garantir reserva de mercado a alguma empresa específica o direito de importar? Esse questionamento precisa ser feito à sociedade brasileira, ao povo brasileiro. 2, também fica definido por lei, porque mercado não se estabelece por lei. Os grandes economistas e os grandes defensores da livre iniciativa dizem que o mercado se autorregula. Mas se autorregula quando nenhum interesse está operando de forma objetiva. E neste caso, me parece que tem algum interesse operando de forma objetiva. Porque proíbe a Petrobras de comprar gás. E estabelece em lei um teto para a Petrobras, claro, é dirigido à Petrobras, não poder ter mais de 50% ou comercializar mais do que 50% do gás que produz. Então é interessante. A Petrobras compra paga para explorar um determinado bloco, ela já pagou um recurso para isso, faz os investimentos, e aí depois tem que pegar tudo isso e entregar para terceiros comercializar. É criar a regra do atravessador. Eu quero ver como é que você vai reduzir custo criando atravessadores. Aqui, o mais simples trabalhador, ou quem não está trabalhando, qualquer pessoa sabe o que é um atravessador. O cara tem a laranja lá no sítio dele. Aí vem o atravessador, compra aquela laranja e vende. Quem é que fica com a maior parte da riqueza? Quem fez o atravessamento. Quem fica com a menor parte da riqueza? Quem teve o trabalho de produzir e trabalhou a vida inteira. E no caso do particular, quem fez o investimento? Porque o dono do sítio da laranja, ele passou 3 anos para a laranja produzir, ele tomou dinheiro no banco, ele plantou, ele cuidou, e no final o atravessador ganha mais do que ele. É semelhante o que estão propondo para a Petrobras. Então não há justificativas plausíveis para essas duas iniciativas e essas duas medidas. Eu recebi na quinta-feira uma ligação da presidente da Petrobras. Eu não tinha falado com a presidente da Petrobras. Com a minha fala, que eu fiquei sabendo pela comissão, e fui atrás, obviamente que um parlamentar tem que ir atrás de informação. Fiz o meu discurso na terça. Na quarta, o senador, o outro, fez. Eu estava lá presente para poder contra-argumentar. E na quinta, eu recebo uma ligação da presidente.
querendo conversar, perguntando, não, acho que a senhora deve conversar com o senador, os outros senadores do estado de Sergipe, e acho que a senhora deve conversar com todos que a procuraram, pedindo para apressar o investimento no estado de Sergipe. Por quê? Aí vai a questão central. Se a Petrobras não tiver a garantia de que ela vai comercializar o seu próprio produto, que ela vai deixar de ter o próprio mercado que são as suas refinarias, as suas termoelétricas, ela tem um problema interno com os seus conselheiros para aprovar um investimento da ordem de 40 bilhões de dólares, 40 bilhões de reais em águas profundas em Sergipe, que ela é majoritária. E de quem é a responsabilidade? Vão dizer que é do presidente Lula? Vão dizer que foi o presidente Lula que não fez o investimento? Qual é a fake news que vão apresentar? Ou nós vamos colocar de forma clara que é uma intervenção intempestiva de mudança de regras a partir de um projeto de lei que, graças a Deus, ainda não foi aprovado, mas está sendo gestado, de um projeto de lei que impõe à Petrobras restrições para ela ser o que o Brasil precisa ter neste momento, que é outra discussão que a gente precisa fazer. A Petrobras, ela sempre foi um motor da economia, porque ela sempre fez bilhões de dólares de investimento na nossa economia. No momento em que você restringe uma empresa como a Petrobras de fazer investimentos, você está atacando diretamente aquilo que é fundamental numa economia. Porque a nossa economia está bem. Nós estamos com o menor índice de desemprego, nós estamos com a melhor renda, mas para sustentar tudo isso, a gente precisa de quê? De investimento. Se não tiver investimento, tudo isso cai por terra. Nada disso se sustenta. E quem é que faz esses investimentos? Esses investimentos são feitos por empresas e pelo governo. E uma das empresas que mais fazem investimento no Brasil, pelo menos nos governos anteriores, porque ela não fez investimento no período de 2016, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, a Petrobras não investiu. Todo esse lucro da Petrobras foi fruto de uma política de paridade de preço de importação de combustíveis que tirou o couro do povo brasileiro, que deu 100 bilhões de dividendos para uma dúzia, para 6 ou 7 investidores, donos de fundo de investimento, certo? 6 ou 7, no máximo, e que gerou 400 bilhões de juros para nós, brasileiros, pagarmos, porque aumentou a inflação e tivemos que aumentar a taxa de juros, porque com o preço do combustível a R$10, o quilo de feijão sobe 30%. O quilo do arroz sobe 20%. E isso é o que impacta na inflação, porque é onde está a maior parte do consumo, são bens de baixo valor agregado e que é consumido pela maior parte da população. Certo? Então, nós estamos diante de uma situação que é solicitar, pedir que as pessoas tenham um pouco mais de compromisso e de amor pelo nosso Estado e pelo nosso povo. Queremos abrir esse debate, chamar, e a presidente da Petrobras está disposta, imagino eu, a conversar com todos os senadores, com o governador. Me disponho a conversar com o governador, se for preciso, sobre este tema, porque este não é um tema da política eleitoral. Este é um tema que trata da vida dos sergipanos e do futuro do estado de Sergipe. Porque com esses investimentos, Sergipe voltará
a ter a maior renda per capita da região Nordeste. Com esses investimentos, Sergipe vai ser o terceiro maior produtor de óleo e gás do Brasil. O Brasil consome, excluindo as termoelétricas em período de baixa quantidade de chuvas, que secam os reservatórios, o Brasil consome 34 milhões de metros cúbicos dia. Esses investimentos da Petrobras e a Equinox, e eu quero aqui dizer que também fui procurado pela Equinox. Dia 11, estarei em Brasília recebendo a Equinox. Não é Sergipe que está em discussão, é o Brasil. Porque quando ele proíbe a importação de gás, compromete o abastecimento do Centro-Oeste, do Sudeste, do Nordeste, compromete o abastecimento de gás no Brasil inteiro, porque a Petrobras é a grande fornecedora. E quero dizer mais, antes de dar a última palavra, quero dizer mais que essa questão do releasing, que é a comercialização, o controle de comercialização de gás, etc., o próprio CAD obrigou a Petrobras a reduzir de 30 milhões de metros cúbicos dia para 20 milhões de metros cúbicos dia o contrato com a Bolívia. Certo? Para poder ter equilíbrio. Então, não precisa de uma lei. Não se estabelece em lei. Se estabelece na relação dos órgãos que fazem a gestão antitruste no Brasil, que é o CAD, e a outra, que é a reguladora, que é a Agência Nacional do Petróleo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para dizer o seguinte: o que estabelece preço é a lei da oferta e da procura. Eu acredito na livre iniciativa. Sou um social-democrata. Não sou comunista. Sou um social-democrata, convicto, socialista, social-democrata, ali. Mas acredito na livre iniciativa. E na livre iniciativa, o que estabelece o preço das coisas é a lei da oferta e da procura. Não é verdade? A liberdade de mercado. Com a guerra da Ucrânia, o que aconteceu com o preço do gás no mundo? Subiu. Se nós hoje temos 34 milhões de metros cúbicos que é consumido diariamente, só Raia e Sergipe Águas Profundas colocará no mercado mais 34 milhões de metros cúbicos. Nós vamos praticamente dobrar a oferta de gás no mercado brasileiro. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que os órgãos antitruste e a ANP vão conduzir e o próprio mercado vai estabelecer uma redução do preço do gás. Obviamente que não podemos ter um preço que inviabilize os investimentos que estão sendo feitos para que a gente tenha autossuficiência em gás natural produzido aqui mesmo e diminuir a nossa dependência do gás natural que é importado de forma liquefeita ou importado da Bolívia. Então, meus amigos, o que eu quero chamar a atenção, nós não estamos fazendo cavalo de batalha contra ninguém. Eu não tenho nenhum alvo que não seja garantir que Sergipe volte a se desenvolver. Eu não tenho compromisso com nada que não seja garantir os investimentos que a Petrobras se dispõe a fazer em Sergipe e que nós estamos lutando, mesmo antes do atual, de hoje senador, ser senador.
nós já estamos lutando e brigando para que esses investimentos ocorram. Então, meu foco, o nosso alvo, não é fazer debate político, ideológico, de natureza nenhuma, que não seja garantir que Sergipe possa receber esses investimentos e que não se mude a regra do jogo com o jogo andando. Sabe por quê? Porque isso vai parar no STF. Porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso só vai atrasar a vida do povo de Sergipe. Então eu peço a todos que têm amor por Sergipe, pelo povo de Sergipe, que preste atenção no que está em debate. Isso não vai se resolver com uma lei. Nós vamos disputar no Congresso, pode ser vetado pelo presidente. Mas para que esse desgaste? E se for aprovado, se for derrubado o veto, por exemplo, a Petrobras vai entrar com ação na justiça e vai interromper os investimentos. Quem se beneficia disso? Quem se beneficia disso? É o povo sergipano? É o estado de Sergipe? Nós estamos falando, não é de uma DESO, não. Nós estamos falando do investimento, do tamanho, de 10 DESOs que foram vendidas. Foram 10 DESOs, dividida por 4 bilhões. 10 DESOs que foram vendidas, no investimento de uma única empresa. E que a gente sabe que é uma empresa que paga salários melhores. Não é uma empresa que vem para reduzir salário de trabalhador, precarização de trabalhador, pejotização de trabalhador. Nós estamos falando de uma empresa que está submetida ao rigor das leis trabalhistas, ao rigor da legislação ambiental, ao rigor do que este mercado de óleo e gás exige. E para concluir, eu quero dizer o seguinte: quando a gente fala em gás, a gente fala em produção conjunta de óleo. Se por acaso esse gás não tiver para quem ser escoado, se é um terceiro que vai vender e não consegue vender, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Interrompe a produção de óleo. Interrompe a produção de óleo, porque o gás sai junto com o óleo. Se eu não puder processar o gás, porque as plataformas vêm juntas, o processamento vai se dar na própria plataforma, já separa ali. Então, neste caso, interrompe a produção de óleo. Interrompe a fonte principal de riqueza, que é o que são os royalties, para o Estado e para os municípios. Compreenderam a gravidade da situação e o porquê? Não era para fazer, não era para acontecer isso, era para criar um entendimento. E espero que a gente produza um entendimento. Certo? Mas nós não podemos. O povo sergipano, os políticos sergipanos, não podem deixar passar essa oportunidade de redenção econômica e social do estado de Sergipe com esses investimentos da Petrobras. Não podemos tolerar que esse tipo, ou ações que venham a impedir que a Petrobras, ou que investimentos dessa monta, Douglas, são 10 DESOs. Na verdade, serão 22. Ao final, com 109 bilhões de reais de investimento. Mas se esses 40 não ocorrerem, os outros 70 não ocorrerão. 70, né? 40 mais 60, 100.
69 não ocorrerão. Então, são 21 adesos, pelo menos, de investimento que está em risco. O povo de Sergipe precisa saber disso. Tudo isso que eu estou falando está embasado. Não são coisas da minha cabeça. Eu estou aqui com o Tiago, eu estou aqui com a FUP, eu estou aqui com os petroleiros, eu estou aqui com o João, eu estou aqui com pessoas que são desse ramo, porque esse é um tema que não diz respeito a partido, a político, especificamente. Não diz respeito a coisas da disputa miúda, mas diz respeito ao futuro do povo de Sergipe e do estado de Sergipe. Muito obrigado. Está de parabéns, senador, né? Aqui a gente é partidário, nosso partido aqui é o Estado de Sergipe, né? O retorno da Petrobras, e a gente é um trabalho que a gente está desde 2018, a Federação Nacional dos Petroleiros, o Sindipetro Alagoas Sergipe, quando da saída da Petrobras no Nordeste, principalmente em Sergipe. Então a gente vem com esse trabalho, batendo nas portas de todos os gabinetes, não só dos políticos sergipanos, mas de todo o Brasil, para que a Petrobras não saísse do Nordeste, para que a Petrobras volte a investir, para que a gente tenha royalties, para que a gente tenha emprego. Então esse PL, infelizmente, ele vem acabar com todo esse trabalho que a gente está fazendo desde 2018. O Estado de Sergipe já vem há muitos anos, segundo o próprio anuário da Petrobras, ele vem performando muito mal em dividendos, né, em tributos. Nós somos um dos últimos, né, se não me engano, o antepenúltimo, precisamente, o antepenúltimo estado em arrecadação. E isso a gente vai de vez perder, né, porque a gente tem, eu vou dar aqui um exemplo bem prático, a própria Unigel, quando saiu do controle, a Fafem, que hoje é a Unigel, saiu do controle da Petrobras, o que é que nós temos hoje no Vale do Coteguiba? Desemprego, uma planta parada, prejuízo não só para o estado de Sergipe, mas para todos os sergipanos com a falta de emprego e com a falta de arrecadação. O senador foi muito feliz na comparação didática, quando ele, para que fique mais claro, né, já que o assunto é um assunto técnico, quando ele fala em 21 adesos, seria você tirar, né, 21 adesos do estado de Sergipe. Se uma já faz diferença, você imagine 21 adesos. Imagine esse impacto na questão do emprego, esse impacto na questão de tributos, né, para um estado tão pequeno e que já não tem esse desenvolvimento industrial, assim como outros estados como São Paulo, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. É importante a gente ver os agentes federais da política batendo forte nesse retorno da Petrobras. E com a fala do Rogério Carvalho agora de ir até o governador, conversar com ele, mostra a importância de deixar a disputa política de lado e colocar em primeiro lugar os interesses da população sergipana. É isso que está aqui em debate, é isso que nós estamos trazendo para a sociedade, que foi colocado na emenda PL 327 no dia 22 do mês passado, lá no Senado, e que a gente quer que a população tenha ciência que essa emenda não passe para não prejudicar o projeto de Sergipe. Então, certamente, essa lei vai atrasar o nosso projeto e pode certamente inviabilizar e a gente não ter nunca esse sonho, que é um sonho sergipano de 109 bilhões, é um investimento que nós não temos no Norte e Nordeste. Então a gente pode perder a chance de Sergipe de ter um desenvolvimento como a gente nunca vai ver para o nosso estado. Então eu quero ter essa esperança de que outros jovens sergipanos que estão saindo da Universidade Federal de Sergipe, das escolas técnicas, possam também ter essa oportunidade.